Sim, é isso mesmo que vocês leram no título, viram na thumb. A palavra do dia, do vídeo, no caso, é deflação. E eu sei que vocês não estão muito acostumados a utilizar a palavra deflação no vocabulário do dia a dia, porque o que nós estamos acostumados mesmo, né, gente, é tomar no lombo todo ano com inflação, com o nosso poder de compra sendo corroído, mas dado a mudança de alguns ventos aí nas últimas semanas, parece que o mês de julho aí promete ter uma das maiores deflações da nossa história, ou pelo menos dos últimos 25, 30 anos. Mas me acompanha até o final do vídeo, gente, porque eu quero trazer algumas informações que são importantes, porque eu sei que quando vocês veem, poxa, beleza, você tá falando de deflação, mas por que o mercado não está respondendo à altura? Por que a Bolsa de Valores acumula uma queda de mais de 7% nesse último mês? Então, realmente, me acompanha até o final do vídeo, já vou pedir para vocês também deixarem um like de vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês sejam novos por aqui, e me contem aqui nos comentários em quanto vocês acham que a nossa inflação vai fechar no final de 2022. Podem dar os pitacos de vocês, claro que eu vou trazer também algumas perspectivas do mercado nesse vídeo. Mas vamos lá, gente, deixa eu começar trazendo para vocês então o histórico do nosso IPCA, né, que é o nosso índice oficial de inflação aqui no Brasil. O que a gente consegue ver é que sim, parece que o pior realmente ficou lá em março, onde a gente teve um aumento considerável e a gente teve o acumulado de 12 meses em mais de 12%. Mas de lá para cá a gente começou a ver essa curva descer um pouquinho e agora no mês de junho a gente teve um crescimento de 0,67%. E sim, gente, apesar de apontar um pouquinho para cima, esse dado ainda foi considerado positivo porque o mercado como um todo estava esperando um aumento de 0,72 e 0,75. Então, 0,67 veio abaixo do que o mercado estava esperando. E sim, nós tivemos alguns culpados por a gente ter, então, esse dado de 0,67 abaixo do esperado. O primeiro eu quero trazer para vocês já nesse gráfico, que é basicamente a energia elétrica. Então, nós tivemos aí uma deflação média no mês de junho de 1,07% para a energia elétrica, sendo que sim, tiveram aí pelo menos 7 estados que subiram e o restante acabou cortando, né, o preço da energia elétrica, mas a média foi basicamente essa, uma deflação de mais de 1%. Isso porque, gente, nós também tivemos impacto no preço dos combustíveis, que também acaba pesando bastante no IPCA, né? Então, nesse outro gráfico aqui, a gente consegue ver uma variação mensal dos combustíveis nas principais capitais. Então, a gente teve apenas 4 que acabaram subindo e o restante acabou caindo. Só que um ponto muito importante é que eu sei que nós estamos atribuindo tudo isso à PEC dos combustíveis, que acabava limitando a cobrança de ICMS por parte dos estados, mas essa PEC foi aprovada só no finalzinho do mês, então, apesar de a gente ter visto aí uma pequena queda, ainda assim, gente, a gente vai conseguir ver mesmo o efeito dessa PEC no mês de julho. E sim, porque vocês já devem ter percebido, se você já foi abastecer o seu carro recentemente ou se você está acompanhando o noticiário, você viu que os combustíveis tem lugar que caiu 10, 15, 20 ou até 25% e tem perspectivas para que caia ainda mais. Então, dado todo esse cenário, sim, é esperado que a gente tenha uma deflação para o mês de julho e aí, entre as análises do mercado, a gente pode ter uma deflação entre 0,75 e 1,25 para o mês de julho. Se isso se concretizar, vai ser uma das maiores deflações, porque a última grande deflação que a gente teve nessa variação mensal foi lá em agosto de 1998, uma deflação de 0,51%. Nós tivemos também em 2020, né, uma deflação para o IPCA de 0,38 ali no meio da pandemia e tal, mas se julho realmente se concretizar, né, com as expectativas do mercado, então provavelmente vai ser uma das maiores, né? Mas claro, gente, que aqui eu tô falando de uma variação mensal, tá? Porque a gente tem que olhar o que a gente pode fechar lá no final do ano, né? Então, dado as perspectivas do mercado, mesmo que nesse curto prazo a gente ainda tenha uma deflação, as perspectivas para 2022 é que a gente feche com o IPCA entre 7,5% e 8,5%. E vale considerar que essa perspectiva ela melhorou, porque tinha muita gente, muitos analistas, muitos bancos falando de uma inflação de 9,5%, de até 10,5%. Então teve sim uma perceptível melhora nesses índices. Mas beleza, gente, agora vocês devem estar se perguntando, parece que tudo isso que você trouxe, Bea, é positivo, né? Agora,
por que o mercado não está reagindo à altura, né? Bom, gente, primeiro, eu acho que um dos pontos é isso que eu falei para vocês, né? A gente está vendo só o curto prazo de uma deflação, por exemplo, para julho, mas o resultado lá no final do ano ainda assim é uma inflação relativamente alta, que seja entre 7,5% e 8,5%. Tá muito acima do teto da meta, tá muito acima, inclusive, da meta, né? Então, realmente o mercado já começa a ver isso. Tem um outro ponto também, tá? Nós aprovamos a PEC dos combustíveis, mas é importante ressaltar que ela tem prazo de validade para algumas situações. Então vamos supor que vai chegar até lá no final do ano, nós teremos essa limitação de cobrança do ICMS e tal, mas a partir do momento que isso cair, será que os estados não vão querer começar a arrecadar de novo? Porque ninguém quer perder receita, né? Vocês viram o auê que foi, né, de vários governadores brigando por essa PEC dos combustíveis que ia acabar impactando no ICMS e na arrecadação deles. Então muito provavelmente quando chegar lá no final do ano e eles puderem voltar a arrecadar, por exemplo, em 2023, é muito provável que isso volte a impactar o preço do combustível e o combustível volte a subir. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, as perspectivas até mesmo para o barril de petróleo, por mais que a gente tenha tido uma queda nessa última semana, a perspectiva é que, dado o cenário que a gente ainda está vivendo, de guerra entre Rússia e Ucrânia, e lockdown lá na China e por aí vai, ainda assim é que o barril de petróleo continue alto. E quando a gente fala de uma Petrobras, ela ainda trabalha com uma certa defasagem em relação ao petróleo, né, internacional, porque a gente basicamente segue, né, o PPI, né, que é o preço de paridade internacional. Então, a estimativa é que chegue final do ano e a Petrobras, inclusive, faça um reajuste ali depois das eleições dos combustíveis, se ela continuar com essa defasagem. E aí você soma isso a uma possível volta de cobrança de alguns impostos, então o combustível pode voltar a ficar caro, e aí tudo isso impacta novamente os índices de inflação, né? Então, por exemplo, para 2023, eles já estão traçando um cenário onde a gente deve chegar com o IPCA em 2023 de 5,01%, o que é acima da meta de 3,25%. Então, o cenário para 2023 continua preocupando o mercado como um todo. Só que a gente não para por aí. Tem outra PEC que a gente está avançando, né, que ela ainda vai ser votada, que é justamente a PEC dos benefícios, que alguns estão chamando de PEC de bondades, enfim, PEC kamikaze, né, e tal, mas a questão é que o mercado olha para tudo isso com uma certa cautela. E por quê? Basicamente, vamos explicar primeiro a questão da PEC, né? Uma PEC nada mais é do que uma emenda constitucional, precisa ser aprovada, né, pelas duas casas, então tem que passar pelos deputados, senadores e tal. Mas o que acontece? Essa PEC dos benefícios, basicamente, ela pretende aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, prover R$1.000 de auxílio para os caminhoneiros, aumentar o Vale Gás, zerar a fila dos beneficiários, né, que estão ali esperando, né, para os benefícios serem aprovados. Enfim, tem uma série de medidas para acontecer e tudo isso está sendo estimado a um custo de 40 bilhões de reais. E 40 bilhões de reais, gente, é muita coisa para um país que não está com o fiscal em dia. E eu digo não está com o fiscal em dia porque, mesmo que 2021 a gente tenha visto, né, a nossa relação da dívida PIB diminuir, é importante a gente ressaltar que nós tivemos uma arrecadação maior por parte dos estados e do governo justamente por conta dessa questão inflacionária, porque, por exemplo, se antes você negociava uma commodity a $10 e essa commodity foi para $20, a alíquota agora incide sobre aqueles $20. Então, consequentemente, governos e os estados em si, eles conseguiram arrecadar mais. Só que a questão é a seguinte, a gente está vendo que todas essas PECs, como eu trouxe para vocês, têm medidas temporárias e de curto prazo. A partir do momento que isso cai e você está gastando 40 bi sem cortar esses gastos de um outro lugar, consequentemente, isso aumenta a percepção de risco, já que o risco fiscal também deve aumentar com tudo isso, ainda que o governo consiga driblar e não fazer com que isso entre, por exemplo, no teto de gastos. Mas tudo isso acaba impactando na percepção de risco dos investidores. Tanto que um gringo, quando ele vai olhar para cá, é claro que ele olha toda a situação do país. E o que a gente tem visto nessa última semana foi justamente uma escalada do dólar. A última vez que eu fiz
vídeo aqui no canal falando, gente, nós vamos sentir saudades do dólar, foi a 4,70, acho que era. E agora a gente já tá aí a quase 5,40, né? Um pouco mais do que isso. Então, basicamente, a gente vê essa escalada no dólar, né? Os investidores, eles ficam relativamente preocupados, então você pode sim ter a saída desses investidores e tem a própria questão, né? Que o nosso mercado de câmbio, a gente opera o câmbio flutuante sujo, que a gente chama, né? Então, diariamente, o dólar, ele é negociado na nossa bolsa de valores, né? No nosso mercado. O mercado, ele faz o preço do dólar, na realidade, e nós chamamos ele de sujo porque você pode ter algumas intervenções, por exemplo, do Banco Central, fazendo alguns leilões, alguns swaps e tal, para tentar manter ele ali numa banda de preços. Mas, de qualquer maneira, se o mercado tem a percepção que o risco ficou maior, então, consequentemente, ele acaba puxando o dólar para cima e não somente o dólar, né, gente? A própria questão da nossa taxa de juros. Por quê? Se eles estão estimando que todas essas medidas vão resolver alguns problemas de curto prazo, mas que pode vir uma conta cara, por exemplo, no ano que vem, então provavelmente nós devemos ver um índice de inflação um pouco mais alto e persistente, o que faz com que o próprio Banco Central, né, e na próxima reunião do Copom, ele ainda assim continue aumentando as nossas taxas de juros. A perspectiva é que na próxima reunião do Copom, a gente deve sair de 13,25 para 13,75, e aí depois disso a gente vai ter que observar para ver os movimentos aí, o que o Copom sinaliza. Mas, de qualquer maneira, tudo isso reflete nessa percepção de risco maior que o mercado está vendo e, consequentemente, acaba trazendo isso para o nosso mercado. Por isso que a gente acaba vendo a nossa bolsa de valores que saiu de 110, 111 mil pontos para bater 96, 97 mil pontos e agora a gente fica nesse lenga-lenga aí de 100 mil pontos. Então o mercado ele está sempre de olho no que vai acontecer lá na frente. Mesmo que no curto prazo muita gente esteja comemorando, falando, olha, não, legal, vai reduzir o preço do combustível, vai reduzir o preço da energia, eles já estão tentando entender, o mercado tenta entender até quando tudo isso vai perdurar e às custas de quê? Porque em tese, para você colocar o fiscal em risco, o que o governo deveria estar priorizando? Cortar gastos. Talvez fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, tudo isso para tentar equilibrar as contas do governo e fazer com que sim, se ele quiser gastar com alguns benefícios, algumas coisas assim, ele consiga fazer sem realmente colocar o fiscal em risco. Mas nós sabemos que em ano eleitoral não é bem assim que a banda toca, provavelmente a gente não vai ver nem sinal de reforma administrativa, tributária mesmo, ninguém mais fala nela, então basicamente a gente já começa a fazer a conta e quando que a gente vai acabar pagando essa conta. Muitos dizem que já vai ser em 2023 e também 2024, então por isso que o mercado tem essa percepção sobre tudo isso que está acontecendo e é claro que a gente tem que ficar de olho, né, gente, porque acima de tudo, se essa conta for sobrar para alguém, é óbvio que vai sobrar pro pagador de impostos que somos nós, né? Mas enfim, gente, basicamente era essa resenha que eu queria trazer para vocês, essa percepção, né, que o mercado tá vendo, né, da situação atual do país. Eu sou da opinião, né, que infelizmente a gente sempre tá falando dessas reformas estruturais que são muito importantes, mas ninguém realmente consegue tirá-la do papel. Então o que a gente acaba conseguindo fazer mesmo são essas medidas meio que para tapar um buraco, mas não coisas que vão resolver realmente pensando no longo prazo, mas vamos ver o que acontece. Por hora, o mercado tá assim, do jeito que vocês estão vendo, do jeito que vocês estão sentindo, e a única mensagem que eu tenho para dizer para vocês é, quando vocês forem avaliar o mercado, tentem entender o que ele tá enxergando lá na frente, né, que talvez justifique esses movimentos, mas acima de tudo, né, gente, diversifiquem, mitiguem riscos, escolham boas empresas, porque por mais que o mercado reaja nesse curto prazo a todas essas medidas fiscais, políticas e tal, o que realmente importa para o mercado no longo prazo são o lucro, né? São os lucros das empresas. Se as empresas no longo prazo conseguirem lucrar e driblarem alguns cenários adversos, então sim, bolsa volta a olhar para cima. Então, basicamente, entendendo tudo isso, é só sucesso, minha gente, e eu acho que era esse o recado que eu queria trazer para vocês, beleza? Se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram o like de vocês, façam isso agora. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.